Meus irmãos, agora nós vamos falar de um mandamento que parece simples. Muitas pessoas dizem assim, eu não tenho nenhum pecado mortal, nunca matei ninguém. Às vezes a pessoa católica de ir à missa, às vezes até missa diária, e ela não entende o que é o matar. Vamos pedir a graça de que o Espírito Santo nos ilumine para que nós entendamos claramente o que Deus no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento quis dizer sobre isso. Ele nos relembra naquela conversa que ele tem com o jovem rico sobre os mandamentos da primeira e da segunda tábua da lei. Estamos agora na segunda tábua da lei, começou com o quarto mandamento, que é os mandamentos que me dizem respeito ao meu relacionamento com os irmãos. O primeiro, honrar pai e mãe, que é o quarto mandamento, né? O primeiro da segunda tábua, e o segundo da segunda tábua, ou seja, o quinto mandamento, que os três primeiros mandamentos são da primeira tábua da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas, os três primeiros mandamentos, e o quarto mandamento, que é o primeiro da segunda tábua, nós acabamos de ver no vídeo anterior, em que falávamos sobre honrar pai e mãe, e agora nós vamos falar sobre o quinto mandamento, não matar. A fórmula catequética acrescenta nem causar dano no corpo ou na alma a si ou ao próximo, ou seja, a fórmula catequética é mais completa, porque ela envolve, além do dano, não só a morte, mas também o dano, e não só ao corpo, também a alma, para que a gente vá começando a ampliar a nossa visão de entendimento, para que a gente possa compreender melhor. Então, não matar, a gente tem que entender que a vida humana é fruto da ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador. Criador, nosso Criador, é a nossa razão da vida, das nossas vidas. Então, por que nós existimos? Para amar e glorificar a Deus. Essa é a razão de cada um de nós. Padre, leigo, rico, pobre, branco, preto, brasileiro ou chileno, marroquino, muçulmano, católico, cristão, herege, protestante, qualquer um tem por finalidade amar o seu Criador. Mesmo que a pessoa não saiba, nós católicos ou algum animista, algum ateu não saiba, mas Deus o criou para o amá-lo, para que seja amado de volta. Então, a vida é algo muito precioso. O preço da vida de cada um de nós foi o sangue do Criador. Sim, eu posso dizer que Jesus Cristo é Criador, eu posso dizer que o Pai é o Redentor, eu posso dizer que o Espírito Santo é o santificador, é o Criador, a Trindade, aqui nós não estamos falando da Trindade, mas para que a gente entenda isso. O que difere o Pai do Filho e do Espírito Santo é que o Pai não é gerado por ninguém, mas ele gera o Filho, e o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Essa, meus irmãos, é a única diferença teológica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um é o Pai, que não é gerado, o Filho, que é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo, que é gerado pelo amor entre o Pai e o Filho. Mas eu posso atribuir a qualquer... Tradicionalmente, nós atribuímos a criação ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação do gênero humano ao Espírito Santo. Mas isso é apenas uma convenção. Eu posso dizer que o meu Criador e Redentor, Pai, o Filho ou o Espírito Santo, pedirá de mim contas de cada um de nós, por aquele que derramar o seu sangue, o sangue do homem, pelo homem terá o seu próprio sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Antes mesmo de te formartes no ventre materno, eu te conheci. É assim que comia o livro do profeta Jeremias, que inicia o livro do profeta Jeremias. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Então, meus irmãos, a vida é esse dom preciosíssimo
preciosíssimo, que custou o sangue do Cristo, o sangue de nosso Deus. O catecismo nos lembra: todo aquele que em seus negócios se der a práticas de usura e mercantis que provoquem a fome e a morte dos seus irmãos, cometem indiretamente homicídio. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Quando eu compro uma coisa, eu sou comerciante, eu compro por X e vendo por 10X, porque só eu vendo aquele produto. Então eu posso vender por 10X, por 20X, eu sou médico. Vamos dizer que tem uma cirurgia que só eu realizo. E a pessoa que precisa dessa cirurgia, eu vou cobrar particular e eu cobro um valor que aquela pessoa não pode pagar. Eu indiretamente cometi o homicídio daquela pessoa. E lhes é imputável, ou seja, a culpa vai para ela. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidam. Outro parágrafo muito importante. Nós, católicos, devemos rezar pelas almas dos suicidas. Sim, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Meus irmãos, isso é sumamente importante. Esses dois conceitos que eu trouxe aqui dentro dos parágrafos do Catecismo que falam sobre o quinto mandamento. O perigo da gente, com a ganância, com a ambição, com a avareza, produzir a morte de alguém, e a necessidade da oração pelos fiéis que se tiraram a própria vida. E talvez mais importante do que esses dois parágrafos é o parágrafo do escândalo. O que é o escândalo, meu irmão? O escândalo é quando você, com a sua atitude, leva um pequenino a pecar. Chama-se pecado do escândalo. Então, por exemplo, uma mulher que vai com uma roupa indecorosa a um evento, ao trabalho, à escola, à universidade, e alguma pessoa que está iniciando na fé, uma criança, como Jesus chama, visualiza aquela mulher indevidamente vestida e mantém pensamentos libidinosos em sua mente, comete adultério. Então aquela pessoa morreu espiritualmente. Por que, Chimenez? Porque ele cometeu um pecado mortal. Mortal por quê? Porque ele desejou aquela mulher em seu coração. E Jesus nos fala isso com todas as letras, vírgulas e pontos. Não deixa nenhuma dúvida. Então, se eu tiro a posse de Deus daquela pessoa, porque o pecado mortal tira a posse de Deus daquela pessoa, eu matei o que daquela pessoa tem de mais precioso, que é a sua alma. Eu matei a saúde da sua alma. Aquela alma está enegrecida pelo pecado. Meus irmãos, o pecado do escândalo é muito grave. Principalmente nós que frequentamos igreja, missa, que vamos à missa diária, ou pelo menos semanal, que nos confessamos com regularidade, que buscamos uma vida de santidade, que buscamos ser sal e luz para os irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. É a atitude, vamos ver a definição do catecismo, é a atitude ou comportamento que leva outros a fazerem o mal. O escandaloso, ou seja, a pessoa que é fruto do escândalo, transforma-se em tentador de seu próximo. Atenta contra a virtude e a retidão, podendo arrastar o irmão para a morte espiritual. Tem o exemplo da roupa indecorosa de uma mulher, mas posso dar exemplo, por exemplo, posso dar um exemplo de alguém que chega para falar mal. Então você está na igreja, mas chega assim para uma pessoa e diz, rapaz, aquela pessoa começa a falar mal de alguém. Então você está dando ocasião para aquela pessoa de também, como você, falar mal de outra pessoa, ou seja, morrer espiritualmente. O escândalo constitui uma falta grave se por ação ou omissão levar deliberadamente outra pessoa a cometer uma falta grave. A virtude da temperança leva a evitar toda a espécie de excessos, o abuso de comida, de bebida, de cigarro. Sim, meus irmãos, neste mandamento está incluído
todas as vezes em que eu desobedeço o médico e atento contra a minha saúde. Você tem, por exemplo, um quadro de tontura, que as pessoas chamam de labirintite. Tecnicamente não é uma labirintite, porque não tem um processo inflamatório do sufixo -ite, mas tem uma labirintopatia, uma doença no labirinto que fica tonto quando come alguma coisa adoçado artificialmente com os açúcares de rápida absorção. Mas você come aquele açúcar por teimosia, por gula, e fica tonto. Pode levar a uma queda, cair, fraturar o quadril, fraturar o crânio, ter um traumatismo crânioencefálico e morrer. Então você está atentando contra a sua vida, ou seja, é um pecado mortal. Sim, precisa, deve, necessita ser confessado. Por isso que nós temos que pedir a Deus a libertação do vício da gula e pedir a graça da vida na virtude da temperança. Aqueles que em estado de embriaguez ou por gosto imoderado da velocidade põem em risco a segurança dos outros ou a sua própria. Nas estradas, no mar, no ar, tornam-se gravemente culpados. O catecismo, ele avalia todas as dimensões da vida humana porque Deus está presente em todas as dimensões da vida humana. O quinto mandamento ele nos fala sobre a ira. A ira é o desejo de vingança. Nós já comentamos sobre a ira. Quando a gente assiste um filme, deixa aquela ira nos dominar. Se a ira for até o desejo deliberado de matar o próximo, ou de o ferir gravemente ou ofende de modo grave a caridade, é pecado mortal. Odiar o próximo, querendo-lhe mal, deliberadamente é pecado. O pecado é pecado grave quando se deseja o mal a alguém. Você pode eventualmente, isso não é pecado, quando você vê uma pessoa que você ama numa situação de pecado, que afastamento de Deus, o antibiese, o endurecimento do coração, você pode pedir que Deus lhe dê ocasião de conversão. Com a doença, com a dificuldade, mas você não está desejando o mal àquela pessoa. Muito pelo contrário, você está desejando um bem. Você pode pedir a Deus uma oportunidade de conversão, que às vezes, não mais das vezes, vem em um momento de dor, de sofrimento. Mas o seu desejo, o seu coração, Deus analisa o nosso coração. O que você quer é que aquela pessoa mude de vida, caia na realidade. Descubra a Jesus Cristo, o único verdadeiro bem que nós temos, Jesus Cristo, a razão das nossas vidas, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Obviamente, o quinto mandamento inclui homicídio, aborto, todos os métodos anticoncepcionais que promovam o aborto, a pílula do dia seguinte, a pílula que é usada regularmente, os DIUs, a própria camisinha, tudo isso são métodos anticoncepcionais que a igreja condena: a eutanásia, o suicídio, o ódio, o escândalo, o sequestro, o terrorismo, a tortura. A própria em recusar ajuda, você é aquela pessoa destinada a ajudar alguém e você recusar ajuda, também cai no quinto mandamento. Desrespeito à saúde, nós já comentamos sobre isso, a pesquisa científica, aos mortos, a integridade corporal, a pena de morte, o homicídio indireto, a legítima defesa. Tudo isso é contrário, a pena de morte e o homicídio indireto. A legítima defesa, não, a legítima defesa, se você tiver que optar entre a sua vida ou alguém que você ama e a vida do assaltante, você pode se defender de forma lícita, inclusive se você tiver que escolher entre a sua vida e a dele, ou a sua vida da sua família, você pode se defender e deve se retirar, deve se defender. Por quê? Porque é a sua vida que está em jogo. Isto é a legítima defesa que, por sinal, não há necessidade nem da confissão, porque você agiu em defesa da vida, da sua e dos seus familiares. Senhor, a quem nós iremos? Sim, meus irmãos, são palavras difíceis, duras,
tudo isso que a gente falou sobre a vida, sobre os métodos anticonceptivos, sobre o desejar o mal a alguém, sobre o escândalo, sobre as roupas que nós usamos, sobre as ocasiões de pecados que nós podemos produzir nas outras pessoas. Sim, Senhor, são palavras difíceis, mas só Tu, Senhor, só Vós, Senhor, tem palavras de vida eterna. Nosso exame de consciência, vamos ouvir então o que o Padre Duarte Lara nos apresenta. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejei-lhe mal? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor contra alguém? Alimento ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas de que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Muitas pessoas dizem assim: Ximenes, eu consegui me libertar de uma culpa de uma pessoa, consegui perdoar alguém, mas eu só consegui perdoar matando aquela pessoa. Para mim aquela pessoa não existe. Para mim aquela pessoa, eu sou absolutamente indiferente a ela. Se ela passar do meu lado é como se eu não visse. Meu irmão, você matou essa pessoa, literalmente. Você a matou em seu coração. Mesmo ela estando viva, você lhe tirou a vida. Então, deixar de saudar alguém, negar alguém a saudação por ódio, por rancor, por ressentimento, é pecado grave. Você precisa pedir perdão a Deus por essa ofensa. Você precisa perdoar aquela pessoa, mas é muito difícil perdoar. Sim, é difícil. Só na graça de Deus. Você tem que entender, o Padre Paulo Ricardo tem muitas homilias sobre isso. Você tem que entender que você também é pecador e você está ao lado daquela pessoa pedindo perdão a Deus. Aquela pessoa que lhe ofendeu. Você precisa perdoar porque você também ofendeu a Deus e não pede a Ele o seu perdão. Como é que você pode pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia a Deus e pedir a justiça de Deus àquela pessoa? Porque é isso, quando você tem ódio a uma pessoa, você está pedindo a Deus, você está entrando na fila da misericórdia. E está querendo que aquela pessoa entre na fila da justiça. Meu irmão, se você pede misericórdia pelos seus erros, você tem que pedir misericórdia e tem que liberar seu perdão para aquela pessoa. Vocês têm que entender a melhor forma de perdoar que eu acho. Que eu já meditei muito sobre isso. Já senti muita dificuldade, já tive muita dificuldade e tenho muita dificuldade em perdoar. Eu entendo que aquela pessoa e eu, aquela pessoa que me fez mal, que me ofendeu, tem o mesmo inimigo que eu tenho, que é o demônio. Que o demônio quer que aquela pessoa se perca eternamente no inferno. Como ele quer que eu me perca eternamente no inferno. Então eu preciso liberar o meu perdão para aquela pessoa. Para isso eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus erros e preciso perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Mas o Padre Paulo tem várias homilias sobre isso, eu recomendo só colocar assim, perdão, Padre Paulo Ricardo, você vai encontrar várias homilias ele falando sobre isso. Aí ele fala, obviamente, muito melhor do que eu, mas nem comparavelmente melhor. Sugiro que os senhores depois busquem essa fórmula, que não é mágica, mas é uma fórmula de Deus para conseguir perdoar aqueles que nos ofendem. Cheguei a ferir ou tirar a própria vida, ou tentar tirar a própria vida, né? Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente. Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto. Defendi o aborto. Fui gravemente imprudente na condução de veículos. Dirigi embriagado. Cometi algum atentado contra a minha vida. Alimentei pensamentos de suicídio. Embriaguei-me ou levado pela gula, comi mais do que deveria, utilizei drogas, procurei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual em que se encontrava, escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com as minhas conversas, o meu modo de vestir, ou convidando-o a praticar alguma má ação. Visto-me com decência, eu sou sensual e provocante.
Procurei reparar o mal que causei pelo pecado do escândalo. Meus irmãos, esse pecado exige muito de nós, uma oração profunda, um recolhimento, uma meditação. Deus nos abençoe e que a Senhora nos cubra com o seu manto. Amém.